Mais um dia de sell-off nas bolsas mundiais. E hoje, inclusive, também aqui no Brasil, que ontem foi mais resiliente. Mais um dia de pânico e trilhões em valor de mercado simplesmente desaparecem em poucos dias. O que está acontecendo? Até onde vai? Abrirão oportunidades para compras interessantes? Vamos falar e mostrar mais detalhes sobre isso. Mas antes, eu vou pedir um minuto da sua atenção. Para quem me acompanha sabe que nesse canal nós apoiamos e enaltecemos as empresas que partilham dos mesmos valores que nós. Empresas que têm coragem de se posicionar e dar as caras para o mercado. Vamos falar então rapidamente do Rio de Janeiro? Você sabe o que tem acontecido na cidade maravilhosa? O Rio de Janeiro sangra. E é muito louco pensar que uma cidade com tanta beleza, cultura e vida tenha se tornado refém do medo, da violência e do crime organizado. Mas o que eu quero contar para vocês é que a Brasil Paralelo decidiu juntar tudo isso num documentário forte, direto e que escancara a realidade e a criminalidade no Rio de Janeiro. Nesse documentário, especialistas, moradores e autoridades revelam uma realidade que poucos ousam mostrar. E o documentário é Rio de Janeiro, Paraíso em Chamas. Estreia no dia 15 de abril, às 8 horas da noite. Exclusivo na Brasil Paralelo, totalmente de graça. Para assistir, é só se cadastrar no link da descrição e o QR Code está aqui na tela também. Gente, esse doc não é sobre o Rio de Janeiro. Ele é um baita alerta para o Brasil inteiro. Como uma cidade chega nesse ponto? Quem está no controle de verdade? E o mais importante, até onde isso pode se espalhar? Moradores, especialistas, autoridades, todo mundo que vive isso na pele está lá, contando que pouca gente tem coragem de mostrar. Então se cadastra e não perca essa oportunidade. Dia 15 de abril, às 8 horas. É de graça, mas a verdade que você vai ver pode custar caro para o Brasil. No dia de hoje, sexta-feira, dia 4 de abril, agora pela manhã que eu estou gravando, a China anunciou retaliação às tarifas impostas por parte dos Estados Unidos aos produtos importados chineses de 34%. As tarifas anunciadas pela China também são de 34%. Deixo aqui um adendo. Nos últimos 2 dias fiz 2 vídeos. Primeiro, analisando todo o discurso do Trump, quando ele anunciou todas essas tarifas. E ontem está disponível também aqui no meu canal a metodologia que os Estados Unidos usaram para chegar naquele cálculo que cada um dos países colocam como tarifa de importação. Ele usou o déficit comercial de cada um desses países para levar em consideração como se isso fosse as tarifas impostas por esses países. Ou seja, as tarifas que os Estados Unidos anunciaram para cada um dos países é infinitamente maior as que são praticadas na prática. Portanto, isso gera uma disfunção no mercado e todo mundo entrou, obviamente, em pânico. Há uma completa desorganização por parte desse anúncio e isso pode dilapidar o comércio internacional. Já falamos que, sim, a abertura comercial, a livre concorrência e a facilidade do comércio é o que faz com que as empresas e os países enriqueçam e, consequentemente, a população. E o que está acontecendo, segundo muitos constam, é a imposição de tarifas que superam o que aconteceu em 1930 com a lei Smoot-Hawley. Ou seja, mais de 20 mil produtos foram taxados ao serem importados nos Estados Unidos, o que acabou prolongando a grande recessão dos anos 30 e mais intervenção estatal que se tornou hábito desde então. O que vemos agora são tarifas simplesmente altíssimas. E isso, claro, inibe o comércio internacional, o que dificulta a manutenção de geração de riqueza através do comércio. Pois bem, dito tudo isso, além dos 34% que a China anunciou de retaliação, eles também anunciaram uma imposição a controle sobre a exportação de terras raras para os Estados Unidos. Basicamente, um conjunto de matérias-primas que são difíceis de encontrar pelo mundo, mas são a base para a produção de muitos produtos tecnológicos, como chips para celulares, computadores e cartões. Ou seja, uma grande guerra que se iniciou com tudo isso. Espero que os países voltem atrás e não entrem para retaliação, que possam negociar individualmente com os Estados Unidos e
cancelarem essas tarifas retaliatórias e os Estados Unidos também cancelarem as suas tarifas. Talvez, como o Trump mencionou, The Art of Deal, no livro dele, A Arte da Negociação, onde ele vai forte para essa negociação, faz com que o outro recue e ele também possa recuar. Esperemos que seja esse caminho. Mas enquanto isso, o que nós vemos é uma dilapidação do valor de mercado e de empresas. Ontem, depois do primeiro sell-off, as bolsas nos Estados Unidos perderam quase 3 trilhões de dólares. Vamos lembrar que o PIB brasileiro, a soma de tudo que o Brasil produz, está mais ou menos em 2,1 trilhões de dólares. Apenas um dia, o valor de mercado das bolsas dos Estados Unidos caiu mais do que o PIB do Brasil. Essas tarifas da China entrarão em vigor a partir do dia 10 de abril. E em meio a tudo isso, aumentam as chances de recessão nos Estados Unidos e, claro, abre mais espaço para que eles possam cortar as taxas de juros. Vamos fazer um parênteses aqui importante. Esse ano, dos 36 trilhões de dólares da dívida americana, recorde histórico, 25% dessa dívida, por volta de 9 trilhões, vencem ainda em 2025, colocando uma imensa pressão no governo americano, que para rolar essa dívida, se os juros estiverem mais baixos, coloca menos pressão no custo financeiro da mesma. Ou seja, o governo quer forçar uma queda da taxa de juros para que ele tenha menos pressão na rolagem dessa dívida. E a recessão pode ser o caminho para que eles consigam cortar as taxas de juros para não alimentar ainda mais a inflação, que sequer chegou em 2%, que é a meta estabelecida pelo Federal Reserve, o Banco Central americano. Portanto, em meio a essa guerra comercial, o mercado já precifica uma probabilidade maior de que os Estados Unidos consigam cortar as taxas de juros devido a uma recessão, só que isso obviamente impacta a todos os outros países. Vamos lembrar que desde o início do governo Trump, em 20 de janeiro, a desvalorização das bolsas americanas atinge mais de 7 trilhões de dólares, sem contar a queda de hoje. Claro, muito tinha subido ao longo da irracionalidade que vimos nos últimos anos, com dinheiro injetado por parte dos bancos centrais, causando disfunções, causando taxas de juros artificiais, alocação de recurso de maneira ineficiente. E o preço começa a chegar. Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Meta, Tesla perderam incríveis 1 trilhão de dólares em valor de mercado apenas nessa semana, sem contar a queda de hoje, sexta-feira, que estamos falando. Vamos olhar os gráficos aqui mais a fundo. O S&P, o principal índice da Bolsa Americana, que atingiu um pico de 6.200 pontos em fevereiro de 2025, esse ano, já caiu incríveis 15% desde fevereiro de 25 até agora, 4 de abril. O S&P 500, nesse exato momento que nós estamos gravando, está caindo mais de 3%. Agora são 10h30 da manhã. Outros índices da Bolsa Americana também caindo 3%. Japão fechou com 6% de queda. Grã-Bretanha caindo 4%. Alemanha mais de 4%. A França quase 4%. A Itália quase 7%. A Itália 6,5%, a Espanha caindo mais de 5%. Ao olharmos as ações individuais nos Estados Unidos, a Apple caindo mais de 3%, Tesla quase 6%, Microsoft 2,5%, Amazon mais de 4%, Meta 4%, Nvidia mais de 5%. Inclusive outros setores, Visa caindo 2%, JP Morgan caindo 6,5%. Ao falarmos que os Estados Unidos abrem espaço para corte de suas taxas de juros, vemos os títulos públicos americanos com vencimento de 10 anos, que é um proxy para os outros países do mundo, para os outros títulos públicos, caindo fortemente. Esse primeiro gráfico aqui que nós vemos é o gráfico de 1 ano, ou seja, qual a rentabilidade que o governo americano paga para quem empresta dinheiro a ele comprando título com vencimento de 10 anos. Atingiu um pico de 4,8% e agora está pagando 3,93%. É realmente impressionante essa queda. O mercado precificando que sim, os juros continuarão caindo devido à provável recessão, como mencionamos. Mas vamos pegar esse mesmo gráfico do rendimento dos títulos públicos americanos apenas no movimento de um dia, o que aconteceu hoje. Hoje, vale lembrar que saíram os dados do payroll, o dado mais importante do mercado de trabalho nos Estados Unidos, e que apontou uma criação
de empregos de 228 mil vagas no mês de março, acima do que o mercado esperava de 137 mil, mostrando ainda uma resiliência e, portanto, os títulos públicos que estavam caindo forte devido à retaliação e à guerra comercial começou a subir um pouco. Se o mercado de trabalho americano continua forte, não abre tanto espaço para os Estados Unidos cortarem as taxas de juros, porque senão pressiona mais ainda a inflação. Se não corta a taxa de juros, pressiona mais a rolagem da dívida. Olha o tamanho do problema que o Federal Reserve e o mundo se encontram. As taxas dos títulos de convencimento de 10 anos, que chegaram a pagar 3,87 às 8 da manhã de hoje, está agora na casa dos 3,93. Uma volatilidade também expressiva. Commodities impressionante, o petróleo caindo mais de 8%. Gás natural caindo 6%, a gasolina, o índice futuro caindo quase 6%, óleo caindo, o ouro caindo, prata caindo mais de 4%, cobre caindo quase 7%, soja caindo 3%, trigo também quase 3%, carvão caindo 1,5%, enfim, a queda das commodities geral pelo mundo. Olhando mais especificamente o gráfico do petróleo, em maio de 2016 bateu $122 por barril. Desde então, já foi uma queda de 47% no preço do petróleo. Voltamos a níveis de 2005, quando começou aquele movimento de alta, onde o petróleo atingiu um pico de $140 em 2008, pré-crise do subprime. Olhando o DXY, que é o índice do dólar frente a uma cesta de 6 principais moedas, o movimento de um dia, o índice do dólar, que chegou a atingir por volta de 101 pontos, está sendo negociado agora a 102,20. E ele começou a subir depois de sair os dados do payroll, como mencionamos há pouco. Que se os Estados Unidos não conseguem cortar tanto juros, estão nessa sinuca de bico, a demanda por dólar aumenta. Mas ao olharmos o gráfico no último ano, o dólar perdeu quase 10% do seu valor frente a essa cesta de 6 principais moedas, que é medido pelo índice DXY. Outro ponto impressionante é o VIX, o chamado índice do medo, que mede a volatilidade da bolsa. Quando ele sobe muito, significa que a volatilidade está muito alta, as incertezas muito maiores. O índice de volatilidade VIX, que é conhecido, como eu falei, o termômetro do medo, saltou 23%, atingindo agora 37 pontos. Olha que impressionante. Em março de 2025, há um mês atrás, o índice estava em 21 pontos. Subiu mais de 85% em um mês. O mercado está realmente preocupado. Aqui no Brasil, hoje, também sofremos essas consequências. O EWZ, que é o índice da Bolsa Brasileira medido em dólares, está sendo negociado agora abaixo de 25 pontos. Ao olharmos o EWZ num período mais longo, é realmente impressionante o que o Brasil não sai do lugar. Olha esse gráfico aqui, que estamos medindo desde 2001. O índice brasileiro chegou a bater ali, antes da crise de 2008, 47,5 pontos, depois caiu no auge do subprime para 17, subiu novamente e trabalhamos na média desde então. O índice agora negociado a 24,7 é praticamente uma estagnação ao longo de 2 décadas. O Brasil simplesmente não anda, e isso tem a ver com a desvalorização cambial, uma vez que essa é a bolsa brasileira medida em dólares, o que torna o Brasil extremamente barato para os gringos, se, obviamente, fizermos a lição de casa. Inclusive, para falar disso, eu deixo o link aqui no descritivo, que é brunomusa.com.br/investimento, no singular, para falarmos mais detalhes sobre tudo isso e possibilidades de alocação. Nesse exato momento, a Bolsa Brasileira está caindo quase 3%. O índice futuro passando a queda de 3% e o dólar subindo 2,5%, ultrapassando 5,80. Ao olharmos as curvas de juros brasileira, nesse print, o que começa com DI, são as curvas de juro futuro, quanto que o mercado está precificando os juros futuro, a gente vê que a ponta mais curta, 2025 e 2026, estão em alta. Mas a ponta média, 27, 2028, 2029, com uma leve queda. Ontem tivemos a queda forte nesse índice. Por quê? Porque se os Estados Unidos entram eventualmente em recessão, há uma demanda menor por dólar, porque os juros nos Estados Unidos caem. E, consequentemente, com os juros altos no Brasil e os juros caindo nos Estados Unidos, o diferencial entre os dois países aumenta e é um fluxo de entrada nos países emergentes, inclusive no Brasil, e aí o real valoriza. Mas hoje já voltamos
A realidade, que além dos problemas domésticos, temos agora esse problemaço no mundo como um todo, e o mercado completamente sangrento, sangria desvalorizando absurdo. Empresas, por exemplo, que eu particularmente tenho na minha carteira, Brava, que é uma empresa de petróleo, seguindo a commodity caindo agora incríveis 15%. A Petrobras caindo 6%. Enfim, uma dilapidação do valor das empresas e, claro, afeta a todos nós e também a economia real. Esperemos que as negociações corram em paralelo de forma individual com os Estados Unidos e que essas retaliações não tomem corpo. Caso contrário, o comércio internacional poderá sentir o que sentiu ali nos anos 30. E aí tem muito mais espaço para a bolsa cair. Claro, oportunidades aparecem com títulos públicos americanos com vencimento mais curto, com títulos públicos brasileiros também em determinado nível de vencimento. E repito, deixo o link para a gente falar mais a fundo sobre isso. As oportunidades aparecem. Quando a crise vem, quem não está preparado, a dilapidação do patrimônio, ela pode ser real e verdadeira. E lembre-se, a pessoa sempre fala que na próxima crise agirá diferente. Quando ela chega, a gente congela. Ela está aí novamente. As oportunidades passam. Seguimos.